ninguém será salvo pelas obras. É isso mesmo que você ouviu. Ninguém será salvo pelas obras. Assim diz a palavra de Deus. Porém, você não conhecerá, nem verá nenhum salvo sem obras. Ninguém será salvo pelas obras. É verdade. Isso diz a Bíblia. Porém, nenhum salvo estará sem obras. Como entender isto? Parece uma contradição, mas não é. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós vamos estudar hoje a salvação pela fé e a importância das obras. Só que antes, deixa eu te dizer uma coisa. Meu nome é Natanael Cunha, eu sou pastor e precisamos da sua inscrição, do seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque nosso canal é um canal de esperança, ok? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe. São mensagens de esperança para você e sua família. Nosso tema de hoje é a salvação pela fé no Senhor Jesus, e as obras são apenas consequências. Mas vamos ver o texto principal, que muitos leem esse texto, mas só leem um verso, não leem o contexto, ou a sequência, para entender o contexto. Efésios 2, versos 8 a 10. Porque o texto mais conhecido é Efésios capítulo 2, verso 8. Porém, todo o texto nós temos que ler o contexto, ler o que vem depois, o que vem antes, para entender. Então vamos entender agora aqui esse texto. Efésios 2, 8 a 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas não pare aqui. Vamos entender. O que é que o texto está dizendo? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E não é dom humano, é dom de Deus. Até aí tudo bem. Mas o texto continua dizendo assim: não de obras. Ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Você já pensou? Se o ser humano fosse salvo porque fez alguma coisa, aqueles que tivessem mais condições de fazer iam se gloriar. Porém, a glória é de Deus. Mas o verso 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos salvos pela fé e pela graça no Senhor Jesus. É dom de Deus. A salvação é presente de Deus, não tem nada a ver com o homem. Porém, o texto bíblico diz que nós fomos criados para boas obras. Ou seja, o salvo, ele pratica boas obras. Para se salvar, pastor? Não. Ele pratica boas obras porque ele foi salvo. Ou seja, como consequência, ele não deve praticar boas obras para se salvar, porque aí está fazendo uma barganha com Deus. Mas nós praticamos boas obras em consequência, como resultado da salvação. Isso é que devemos entender. Este é o equilíbrio do Evangelho. Por quê? A grande pergunta é: se eu não sou salvo pelas obras, que importância tem as obras ou tem a obediência a Deus na minha vida? O texto está claro aqui. Deus nos criou para boas obras. Então vou repetir o que eu afirmei no início. Ninguém será salvo pelas obras, mas o salvo apresentará boas obras. Ninguém será salvo sem boas obras. Não é que a pessoa vai ser salva porque teve boas obras, não. Ele é salvo pela fé no Senhor Jesus, mas em consequência de aceitar a salvação, nós vamos andar com Jesus. Tem um texto interessante no livro de Colossenses. O próprio apóstolo Paulo, que é um grande teólogo, ele fala o seguinte em Colossenses 2, Colossenses 2, verso 6. 2, verso 6, ele diz assim: uma vez que você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor, andai nele. Você recebeu a Jesus como seu Senhor? Ande nele.
O que seria andar nele? É andar de acordo com a vontade de Deus, fazer as obras de Deus. E a Bíblia menciona as obras de Deus, que são obras do Espírito, e as obras da carne. Então, é o contraste entre luz e trevas. E as obras de Deus têm a ver em fazer a vontade de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse assim: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Está em João 14. Se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Mas não é guardar para ser salvo, é guardar porque ama. É como um filho que ama os pais, obedece. Às vezes ele até não sabe por que o pai faz aquele pedido, mas ele obedece, porque sabe que o pai o ama e quer o melhor, assim como nós amamos nossos pais e obedecemos por amor. Assim é a vontade de Deus para todos aqueles que fazem a sua vontade, que aceitam a sua salvação. Um outro exemplo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que quem não produz frutos, ilustrando, aquela árvore que não produz frutos deve ser cortada e lançada fora. Por quê? Os frutos são importantes, são a demonstração da salvação. Vamos entender aqui, uma árvore tem raiz, tronco e frutos. A raiz é a mais importante, porque sem a raiz não tem frutos. Mas os frutos são consequência de estar ligado ao tronco e à raiz. A mesma coisa é, eu só poderei produzir frutos para a honra e glória de Deus se eu estiver ligado à raiz. E a Bíblia diz que a raiz de Davi é o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: está em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer ter uma vida de frutos para a honra e glória de Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos? Conecte-se à fonte, à raiz, que é o Senhor Jesus. E Ele quer te dar a vitória, fazer de você mais do que vencedor. Portanto, Deus abençoe você, sua família, e não se esqueça, a salvação é pela fé, mas as obras são frutos de aceitarmos a salvação. Deus abençoe você, sua família. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe para que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima.